eu quero aqui abrir a Bíblia, eu quero te convidar a abrir no livro de Judas. Judas só tem um capítulo e nós vamos falar aqui no verso 22 e 23 que dizem assim: E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Pessoal, o tema de hoje é Deus me defenda. Muitas vezes a gente usa essa expressão, né, que Deus me defenda aí, mas é dali do inimigo, mas a gente tem que pensar também a respeito de nós mesmos, de nos defender de nós mesmos. E aqui o contexto desse texto aqui, veja bem, é que desde sempre a igreja cristã sempre foi atacada aí por diversos grupos que tentaram distorcer ali, corromper, tentaram invalidar ali os ensinamentos, a doutrina. E aqui está dizendo para a gente sobre esse posicionamento onde alguns irmãos, né, até da igreja primitiva, eles começaram a dar ouvido às fábulas, aos contos da carochinha, às heresias. Então, a forma de Deus nos defender também é quando nós nos posicionamos. E aqui nós vamos ver, aqui nesse texto, quando, né, para Deus nos arrebatar aí desse fogo, é quando a gente pensa e pede a misericórdia para aqueles que têm dúvida. Aqueles que têm dúvida são aqueles que são inseguros, aqueles que ouvem, recebem, mas não sabem o que fazem. Aqueles que a palavra foi semeada, ela não encontra um terreno muito profundo para ela poder ali se estabelecer em suas raízes. E então aqui, a misericórdia é quando nós pedimos para Deus olhar com essa misericórdia para esses que têm dúvida, porque a gente não quer que ninguém se perca, mas também olhar para a gente. E a misericórdia diz sobre olhar para a misericórdia, misericórdia do nosso coração. A gente olhar a miséria que está dentro de nós. Por quê? Essa é, se não talvez, a maior expressão de dúvida que a gente pode ter na fé. Porque às vezes nós nos escondemos atrás dessas misérias, queremos que todos olhem para nós, mas isso é uma exposição. Essa autocomiseração, às vezes, ela é uma grandíssima forma de orgulho, onde nós queremos que tudo venha ao nosso encontro. Nós ficamos insatisfeitos quando o pastor dá atenção para uma outra ovelha, quando ficamos sabendo que os irmãos se ajuntaram lá no dia do nosso trabalho, se ajuntaram para sair, a gente fica chateado porque não nos chamaram, mas se tivesse chamado, o que ia acontecer? Nós não iríamos. Então, Deus, para ter essa misericórdia da gente, até nesse tempo de pressões, perseguições, dificuldades, é necessário que nós também pensemos assim de nós mesmos. Quando nós olhamos, então, se nós queremos a misericórdia de Deus para nós, a gente quer a misericórdia de Deus para os outros. Não dá para a gente querer a misericórdia de Deus para o outro e não querer para a gente. Entende isso? Porque nós vamos experimentar essa dádiva de Deus aqui, de ter esse ato de manifestação desse sentimento aqui de graça, de indulgência, de amor para conosco e para com o próximo. O segundo critério aqui que a gente para pensar nesse texto, eu vejo aqui quando diz assim, e salvem os perdidos, arrebatando-os do fogo. Aqui nós vamos ver aqui essa determinação. Precisamos de ter muita determinação para auxiliar alguém. Não é verdade? Imagina ali naquelas cenas do filme do Homem-Aranha, onde ele tinha que salvar uma criança num prédio em chamas, então ele ali burlou ali todos aqueles limites estabelecidos pelos bombeiros, ele não estava vestido com o seu traje de Homem-Aranha, então ele vai lá para arrebatar aquela criança do fogo e, tá vendo? Esse ímpeto também que precisa que nós nos posicionemos a respeito, porque nós vamos ficar ali chamuscado, nós vamos ali, aquelas chamas ali, elas vão nos incomodar, aquelas chamas ali, aquela fumaça
Às vezes o problema não é só o queimado, vai ser a fumaça. Está vendo como que essas questões, elas nos incomodam tanto? Então, por isso que nós precisamos, nós não somos super-heróis, então nós precisamos sempre dessa determinação em Deus para a gente poder ter esse novo conceito aí de determinação. Agora, muitos também, diante ali de um pequeno perigo, de um iminente perigo, eles já querem retroceder, eles já querem voltar, eles querem dar um passo atrás. Não, na fé cristã está dizendo para a gente ir à frente, para a gente buscar esta salvação. Nós queremos ir e nós, para que aquilo que nós ganhamos de alimento, nós temos que compartilhar com os outros. Então, temos que ir adiante. Então, não adianta querer guardar só para você. Outra coisa que eu penso aqui também nesse texto, nos fala aqui sobre arrebatando-os do fogo com temor. Temor, a definição mais clara que eu já vi sobre essa palavra, não é simplesmente temor, é ter medo. Não. Temor que quer dizer ter medo de ferir a santidade de Deus em nós. Ou seja, então o critério bíblico, que a gente vê aqui, que nos ajuda a manter o equilíbrio e também as nossas ações, é o temor. É esse temor de Deus, temor não só, eu não peco, não é só porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, eu não peco porque eu tenho medo de ferir a santidade de Deus em nós. Porque, afinal de contas, o céu nos foi dado aí por Cristo, já está, entre aspas, garantido. Por isso que vem na ação da determinação ali e também antes, quando a gente vê a questão da misericórdia. Então, para a gente pensar aqui, nós precisamos aqui de usar esse exemplo aqui que eu separei aqui, sobre os socorristas. Quando eles vão prestar um socorro ali a uma vítima, eles são aconselhados a usarem 2 pares de luvas. Por quê? Nós devemos socorrer os que têm dúvidas, nós vamos socorrer aqueles que estão perdidos, mas com muito cuidado, com 2 pares de luva. Por quê? Se um falhar, o outro está ali para você não perder tempo, para você não se desgastar ali ou se contaminar. E aqui estava falando exatamente desse contexto. Então, que Deus nos defenda dessa contaminação. Como? Quando a gente olha para as nossas debilidades, quando nós somos determinados, mas quando também aqui nós colocamos o temor em nosso coração. Então, hoje, nesse dia, nessa manhã, que você possa entender que Deus vai te defender, que Deus me defenda, mas o seu posicionamento, ele é imprescindível. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.